Graça e paz, amados, como é maravilhoso olharmos para a palavra de Deus e encontrarmos verdades que podem movimentar a nossa vida e transformar a nossa vida. E precisamos, porque temos uma natureza que, infelizmente, uma natureza má, e precisamos ter a natureza celestial guiando, comandando a nossa vida. Então, estamos falando sobre a verdadeira intenção do nosso coração, ou seja, o quanto de Judas nós temos na nossa vida, o quanto de Judas eu tenho no meu coração. Sei que isso me impactou a primeira vez que eu vi, mas eu estou estudando isso para que o meu coração seja totalmente, completamente, os meus propósitos sejam os propósitos de Deus, para que o diabo não tenha espaço para agir na minha vida e através da minha vida. Jesus então repreende Judas lá em Betânia. Estava Lázaro, não diz que era a casa de Lázaro aqui, mas possivelmente depois de Lázaro haver ressuscitado, Judas então recrimina, Maria, que quebrou aquele bálsamo ali aos pés de Jesus e secou com os cabelos, e Jesus repreende. Quando Jesus repreende, Judas sai dali e diz que o diabo, Satanás, entrou em Judas e ele foi negociar com os anciãos, com os sacerdotes, como entregaria Jesus, e eles ofereceram dinheiro para Judas. E Judas se agradou. Interessante que Judas achou que o perfume tinha valor 300 moedas, mas ele conseguiu, o coração cheio de Satanás, negociar Jesus, por 10% do que ele achou que era precioso. Então, mas esse é um tema para outro momento. Nós precisamos olhar aqui quando o traidor, quando Judas é indicado. Agora o diabo então entra nele, ele já começa a negociar, agora eles vão para a ceia. E Judas vai junto na ceia. Olha aqui Mateus 26, do verso 20 em diante. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu o Senhor? Verso 23, e ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Aí o verso 25 fica mais claro. Os discípulos todos já tinham perguntado, mas olha o que diz o verso 25 de Mateus 26. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Então Judas, aqui, olha a conjugação. Judas, que o traía, já estava no processo de traição, porque o diabo já tinha entrado no coração dele, porque ele abandonou, não conseguiu se conectar com Jesus, casa vazia, o diabo entra. O que acontece? Ele já começou o processo, ele já tinha traído Jesus, agora ele vai para a ceia, no processo de traição. E o mais interessante é que todos eles já tinham perguntado, e ele novamente lhe pergunta aqui: acaso sou eu, mestre? Então nós precisamos entender aqui uma coisa muito importante, que não faz parte da nossa cultura. Então, as pessoas no contexto, se tinha um líder, um mestre, ele colocava a mão no prato para pegar um pão molhado, não sei se no vinho, possivelmente no vinho, e quando uma autoridade estava com a mão no prato, ninguém ao redor podia colocar a mão no prato junto. Era uma questão de desonra, era uma questão de honrar a autoridade que ali estava. Ninguém abaixo da autoridade podia colocar a mão no prato. Só que quem já não honrava mais Jesus, quem não mais reconhecia Jesus como Senhor da sua vida, quem já queria Jesus morto, coloca a mão no prato junto com Jesus. Eu creio que isso foi a gota d'água
Aqui ele separando de louco, aqui sou eu porventura, mestre, o que está acontecendo? Será que ele não queria, né, se entregar, se entregando ali? Isso foi a gota d'água. Depois dessa situação, o verso de número 27, após de João 13, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretende fazer, faze-o depressa. O que me chama a atenção que Judas vai. Eu creio que o diabo largou ele naquele momento da ceia. Até porque eu creio que Jesus não aceitaria Satanás junto da ceia. Um dos seus discípulos endemoniado, possesso ali. Mas o que acontece é que quando a pessoa não se conecta com o Senhor, o seu coração continua vazio, não estava cheio de Jesus. E o diabo entrou em Judas, na frente de Jesus. E Jesus, então, não repreendeu Satanás, mas deixou que a decisão de deixar Satanás entrar no coração de Judas era de Judas. E Jesus não repreendeu. E nós vimos então que Jesus só disse para ele: o que pretendes fazer, faze-o depressa. A importância disso. Nosso coração precisa estar conectado com o coração de Jesus. Que Deus nos dê discernimento para que o nosso coração esteja cheio da presença de Jesus. E se temos falhas, que nós venhamos confessar para não gerar legalidade para o diabo agir na nossa vida e através da nossa vida. Que Deus te abençoe.